Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre viagens sem companhia, para quem tá afim de viajar sozinho. E esse é um tema bem recorrente ali no blog, tá? Muita gente me manda mensagens, quer conversar comigo a respeito disso, tem vontade de viajar e não tem companhia. E por conta disso, acaba não indo. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Quero falar um pouco da minha experiência, de como que eu comecei a viajar, tá? A minha primeira viagem foi sozinho, a minha segunda viagem também foi sozinho. E eu tô indo agora, daqui menos de um mês, eu tô indo pra minha terceira viagem, agora pra um lugar diferente, tô indo pro Sudeste Asiático. E vou sozinho também. Eu comecei a viajar sozinho em 2012, tá? Eu fiz minha primeira viagem pra Europa, eu nunca tinha ido pra lugar nenhum. E nunca tinha viajado de avião, gente. Eu peguei meu primeiro voo foi, na verdade, pra São Paulo, fazer escala, e daí viajei pra Europa, fui pra Paris. E fui sozinho, e eu posso dizer pra você que é uma experiência incrível, e eu acho que eu sempre falo pra todo mundo, as pessoas precisam fazer isso. Eu acho que seria uma experiência incrível se todo mundo tivesse a oportunidade de viajar por um período sozinho, sabe? As vantagens que você tem, você amadurece de uma maneira incrível, você adquire um conhecimento, um autoconhecimento muito grande. Então você aprende a se virar, você rompe os seus limites. Viajar sozinho é incrível, assim, eu defendo muito isso, eu gosto bastante. E eu vejo que muita gente acaba não viajando sozinho porque tem medo, e me pergunta assim, você não tinha medo, você não sente medo de viajar sozinho, de se virar, como que é o sentimento? Sim, muito, eu tinha medo, né? Hoje a visão vai mudando um pouco, né? Lógico, eu tinha um medo na minha primeira viagem, um medo diferente na minha segunda viagem para a Europa. Hoje eu já posso falar com muita segurança, assim, se a Europa é a sua ideia de viagem, se você tá pensando em fazer um mochilão sozinho e a Europa é o seu destino, né, a princípio que você está definindo para viajar para a Europa, cara, vai tranquilo. Eu acho que é um dos lugares mais incríveis e mais bem preparados do mundo para receber viajante. Então você não vai ter... A estrutura que eles oferecem é incrível. Eu acho que é um dos lugares que você menos precisa ter medo em relação a viajar. Mas eu sei, é normal. Eu tinha, na minha primeira viagem, tudo me preocupava. Eu tinha medo de passar na imigração, eu tinha medo de não conseguir me virar na cidade, de não conseguir conversar com as pessoas, de não conseguir me virar por lá e tinha medo de tudo. Mas quando você chega lá, a realidade é outra, sabe? Você vê, é um lugar que tudo funciona, o transporte funciona, as ruas são seguras, a estrutura deles é incrível, assim, é fantástico. Então, assim, é um destino excelente para quem quer fazer uma primeira viagem, para quem quer viajar sozinho. Se você já viajou com família, com amigo, já fez algum tipo de viagem internacional e está pensando em ir para a Europa, vai mais tranquilo ainda, porque você vai ver que é absurdamente fácil viajar para lá. Eu fui com um amigo para América do Sul e digo que assim, foi uma experiência bacana, foi diferente, mas se você também está pensando em ir sozinho, também é um destino bacana, tá? Eu fiz Chile e Bolívia, fui pro deserto do Atacama e fiz a viagem do Atacama até o Salar de Uyuni, na Bolívia. A estrutura deles é bem legal também, tá? Todos os passeios no Atacama você vai fazer com a agência, então você vai ter a oportunidade de conhecer bastante... Assim, você não vai estar totalmente sozinho, então as coisas também funcionam por ali, sabe? Você não vai ter que quebrar muito a cabeça, assim, não é uma viagem que tem uma logística muito difícil de você programar, tá? Essa viagem que eu fiz tem bastante coisa no blog, tem bastante conteúdo que você pode dar uma olhada. Eu tô programando agora a minha viagem para a Ásia, né, que nem eu falei, e ali sim, tô penando um pouquinho, tá? O medo volta, por mais que eu já fiz 2 viagens sozinho pra Europa, eu já tenho, já viajei, já sei como que é e tal. Gente, eu tô indo pra um lugar totalmente diferente, com uma cultura diferente, com um povo diferente. A estrutura deles para receber as pessoas é diferente. Eu não consigo, eu sou daquele, assim, quem acompanha o blog sabe que eu adoro planejar tudo, assim, eu gosto de ir com a viagem todinha programada, sabe, com todas as passagens compradas, com as minhas hospedagens já reservadas. Tudo bem definido, o que eu vou fazer. Eu sempre estudo um pouco sobre cada destino, sobre cada cidade, para ver o que eu tenho que fazer em cada lugar. Eu acho que isso é incrível, porque eu já vou viajando há meses, eu já estou fazendo essa minha viagem para a Ásia. Minha viagem para a Ásia já começou há, sei lá, 6 meses atrás, quando eu compro a passagem, que normalmente é a primeira coisa que eu faço, eu compro a passagem e pronto, eu já me considero que eu já estou viajando. Porque tem muita pesquisa, assim, sabe?
sabe? Eu acho que eu tenho a oportunidade de conhecer bem a fundo o lugar que eu estou indo, a história do lugar que eu estou indo, e acabo descobrindo, assim, lugares que às vezes se eu deixasse ao acaso, eu ia acabar às vezes passando batido, não ia descobrir que teria um restaurante mais legal, ou um tipo de atração mais alternativa que existe na cidade ou nas proximidades. Então, assim, eu gosto de ir com tudo planejado. Na Ásia, eu já estou penando, porque assim, você tem bastante relato, tem muito blog falando já do Sudeste Asiático, que é a região que eu vou explorar mais ali. Só que você sente um pouco de falta na estrutura dos lugares mesmo, sabe? De informação, de como chegar. Eu sou viciado em Street View, do Google Maps. Então quando eu programava minhas viagens para a Europa, que eu queria ver algum lugar, eu jogava lá no Street View e eu olhava as ruas, eu via como que era o prédio, como que era, sei lá. Eu passeava. O Street View permite que você conheça a cidade tipo como se você estivesse lá mesmo. E eu fazia isso, eu gostava de olhar e eu acho que foi uma opção incrível, porque daí você chega lá e depois você vê tudo aquilo pessoalmente, é melhor ainda, assim, eu me sentia muito bem fazendo isso. Na Ásia não tem, assim, tipo, tem, é lógico, Bangkok tem em algumas ruas de Bangkok e tal, mas a maioria dos lugares que eu vou não tem. E aí eu já vi que assim, algumas coisas eu vou ter que deixar rolar, vou ter que deixar acontecer mesmo na viagem, vou ter que decidir por lá. É algo novo pra mim? Vou aprender muito com isso, vou. Então, cada viagem é única, gente, não tem muito o que a gente pensar, assim. Outro assunto que é relacionado a esse, que eu acho que eu posso comentar aqui nesse vídeo também, é a questão do idioma. Tá? Muita gente também tem medo de viajar, se sente apreensivo por não dominar um outro idioma. Tá? Não fala bem inglês e tal, e me pergunta isso também, tipo, como que eu me virei, se eu falo bem inglês, e se rola para fazer uma viagem se você não falar bem inglês. Seguinte, quando eu fiz a minha primeira viagem, que foi essa primeira viagem da Europa, eu tinha um inglês, eu considerava um inglês muito básico, eu considero até hoje meu inglês básico. Mas assim, eu nunca fiz um curso, primeiro que eu nunca fiz um curso de inglês, tá? Eu nunca fui para uma escola de inglês. Tudo que eu sei de inglês é o que eu aprendi sozinho, estudando pela internet, com um pouco de seriado e tal. Mas era um dos pontos que mais me dava medo na minha primeira viagem, era a questão do idioma. Dá para se virar com o inglês básico? Dá. Tá? Principalmente na Europa, galera, eles estão muito preparados para receber viajantes por lá. Então, se você não domina tão bem assim uma segunda língua, se você não fala tão bem inglês, você até consegue se virar assim. Eu recomendo que você dê uma estudada, tá? Tipo, não vá na louca, assim, tipo, não falo nada de inglês, não vou estudar nada e vai, que nem louco. Não, dá uma estudada, cara. Tem muito material bacana na internet, tem cursos, mais cursos, tem cursos grátis, tem vários tipos de plataforma. Tem uma bem legal que eu descobri esses dias, que acho que é Duolingo, eu não lembro agora, mas eu vou deixar aqui, tá, nos comentários desse vídeo, o linkzinho desse curso online de inglês. Eu fiz assim, tipo, é um módulo, ele começa desde o básico, assim, mas é bom pra você ter uma noção e você consegue aprender umas coisinhas bem legais. Uma dica que eu acho que eu posso dar, como eu falei, eu gosto de planejar minha viagem nos mínimos detalhes, e esse planejamento, assim, essa minha vontade de planejar era referente ao medo que eu tinha de viajar sozinho. Então eu falei assim, bom, já que eu vou ter que viajar sozinho, eu vou planejar tudo que eu puder nessa viagem para eu evitar o máximo de perrengue possível, para eu conseguir me virar da melhor forma por lá, assim, né? Então se eu estiver por dentro, se eu souber como tudo funciona, eu vou evitar isso. Claro, perrengue faz parte da viagem, você tem que encarar isso da melhor maneira possível, porque você não vai deixar um perrengue ou outro estragar a tua viagem. E eles vão vir naturalmente, tá? Não se preocupe, eles vão acontecer e você vai ter que passar por isso. Mas quando você planeja a viagem, você acaba limitando um pouco isso. Você consegue, tipo, já domar uma parte da viagem e as outras coisas acabam acontecendo naturalmente. E nisso eu vi várias vantagens de planejar a viagem. Eu acho que não vou entrar muito nesse assunto, senão eu vou começar a falar de planejamento de viagem e esse vídeo vai ficar gigante. Mas planejar a viagem sim, te ajuda, tá? Então se você tem um receio, se você tá apreensivo, planeja bem a viagem, que você vai começar a ler, você vai ver relatos de diversas pessoas que já viajaram, e aí você consegue ganhar uma segurança a mais para fazer essa viagem, tá? É a minha dica que eu dou pra você. Se você tem vontade, se o teu sonho é viajar, vai, não fica dependendo da companhia de esperar alguém para viajar com você, vai sozinho mesmo, tipo, se programa, se planeja, faz aí monta o teu roteiro, e vai descobrir esse dom aí que tem muita coisa bacana pra gente ver, tá?
Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, se você quer viajar sozinho e tem medo por algum motivo, usa os comentários aqui do vídeo que eu vou responder todo mundo, tá? E é isso aí, a gente se fala. Abraço, tchau!